Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Estourou no meu direct do Instagram e também algumas mensagens no meu WhatsApp a respeito do irmão Antônio Carlos da Costa, que antes era chamado de reverendo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele que dirigia a Igreja Presbiteriana lá no Rio de Janeiro, pro lado da Barra da Tijuca, e hoje está mais envolvido com a ONG Rio de Paz. E aqui vai o meu primeiro pedido. Quando a gente tentou fazer um vídeo resposta há um tempo atrás, com um vídeo que enviaram dele, automaticamente o YouTube trava. Não deixa aparecer nem a imagem dele e nem o som da sua voz no discurso que apareceu para mim. E aí, irmão Antônio, te chamar assim, como você gosta, não de pastor nem de reverendo, por que o senhor travou para a gente toda e quaisquer resposta que a gente possa dar usando o seu nome e a sua imagem? Se o senhor se expõe, o senhor tem alguma coisa a temer? Porque a galera aplaudiu o senhor quando colocou uma nota que estava deixando o púlpito da igreja para ser um ativista. Que tristeza, querido. Que tristeza. Eu sei que o evangelho do reino de Deus não é pregado só no púlpito de uma igreja. Mas muitas coisas que você pregou no púlpito de uma igreja alcançou milhares e milhões de pessoas. Ok? E aí eu não consigo entender quando alguém deixa um ministério que Jesus o confiou para ser um ativista de coisas da terra. Sinceramente. Porque por algumas vezes eu te enviei mensagem no Instagram e no seu WhatsApp e o senhor não me respondeu. O senhor escolhe as vítimas que o senhor quer falar para fazer os seus protestos. Por exemplo, eu enviei para o senhor em 3 ocasiões uma criança que fora baleada por bala perdida e acusaram a polícia militar, aqui no Portão do Rosa, perto do posto de saúde. O outro foi o filho de uma determinada pastora, líder aqui em São Gonçalo do Ministério Lado a Lado, quando o filho dela indo trabalhar, passou no meio de um tiroteio, a bala pegou no menino e o matou. Ele estava indo trabalhar. Sua esposa estava grávida na época. Noticiei para o senhor não falou nada. Depois, eu falei sobre o pastor Anderson do Carmo, para fazermos um protesto, para falarmos quem foi que matou o pastor Anderson do Carmo. O senhor nem aí, não respondeu nenhuma das 3 mensagens. Será que eu estou percebendo algo que, de repente, seja um equívoco meu? Que o senhor escolhe as vítimas que o senhor quer falar? A criança e o rapaz que deixou a mulher grávida eram pessoas que moravam e passavam por dentro de comunidades. Dentro aqui do Complexo do Salgueiro. Faz parte do complexo. O senhor nunca respondeu. Eu não sei como é que o senhor avalia, mas hoje a sua grande missão é falar contra o governo Bolsonaro e abraçou com toda a sua força a esquerda do país. O que a gente pode falar quando alguém pergunta o que está acontecendo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é irrecusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A pergunta que a galera fez para mim foi: ele é ativista ou pastor? Eu falei, eu acredito que ele não seja mais pastor, porque ele nunca gostou de ser chamado de pastor, nem de reverendo.
E aí, pastor Antônio? Irmão Antônio? Desculpa, irmão Antônio. Largou a causa do evangelho para defender a esquerda do país? É verdade isso? Largou a causa do evangelho, o chamado de Deus, para cuidar do rebanho do Senhor, para se envolver com ativismos da terra? Logo o Senhor que crê na soberania de Deus, que ele constitui todas as coisas? Então quer dizer que isso quer mudar os decretos de Deus? Você está pior do que os assembleianos, hein? Que acredita no livre-arbítrio, que pode mudar o curso da história, que tudo é fazer uma oração e um jejum. Eu fico pasmo quando um colega de ministério abandona o ministério para abraçar uma causa da terra. Porque eu sei que dentro da sua causa tem o apoio à família do pobre, daquele que foi injustiçado, mas o viés hoje é defender uma questão política partidária. Não é mais contra-argumentar uma nação que quer viver longe da palavra de Deus. Eu acredito que o que o Senhor deixou de fazer foi justamente isso, de expor as Sagradas Escrituras para um povo sedento, com fome de conhecimento das coisas de Deus, e o Senhor, que é um célebre pregador, hoje só quer saber de trabalhar com ativismo religioso. Fica aqui o meu protesto. O que está acontecendo com as nossas lideranças? O que está acontecendo com os nossos pastores? Quanta gente se debandando para as ONGs, para as questões partidárias, sem contar aqueles que já fazem do próprio púlpito, e que também está errado. Mas ao amigo, colega, o que está passando na sua cabeça? Será que o chamado de Deus não foi suficiente? Será que cuidar do rebanho do Senhor, seja ele de forma direta do púlpito ou fora do púlpito, que o rebanho não é só cuidado no púlpito? Eu sei disso. Mas o que me indaga e a dúvida que paira dentro do povo do Brasil hoje, que admira o Senhor, é essa. Por que que o Senhor abandonou a causa da palavra de Deus e o evangelho? Por que que o Senhor não quer mais ser chamado de pastor, de reverendo? Daqui a pouco não vai querer nem que te chamem mais de irmão. E a gente fica nessa. Como é que a gente fala? Como é que a gente se comunica? E aqui, querido, a única coisa que eu posso constatar é uma apostasia. A apostasia é essa que me deixa muito triste. Porque quem já viu o Senhor discursando, pelo menos na carta aos Efésios, de forma expositiva, sabe que isso vai fazer falta. E muita falta. Eu já li Convulsão Protestante. Quando a teologia sai para a rua, e eu sei que ali o Senhor desagou muita coisa que o Senhor era a fim de fazer. E vou dizer para o Senhor, tem coisas que eu até entendo, já outras não. E eu gostaria muito, aqui, de interagir com os meus irmãos. O que você acha de um pastor que larga o púlpito para virar ativista? Se o seu pastor hoje virasse um ativista de esquerda, você continuaria tendo a mesma admiração? Vamos conversar? Você pode fazer como os demais seguidores. Envia o seu vídeo para a gente. Conversa com a gente lá no Instagram oficial aqui do Falando de Bíblia, @Falando de Bíblia Oficial. E a gente pode trocar uma ideia. Tem gente desviando do púlpito e acreditando que está numa grande causa. Só que tudo aquilo que Deus nos deu, Deus um dia vai nos pedir conta. Ou a gente vai fazer como na parábola dos talentos. Ou a gente multiplica, ou a gente enterra. E aí? O que você acha que está acontecendo com esse tipo de liderança que está no Brasil? Eles estão enterrando aquilo que Deus deu para eles e suscitando uma coisa que eles acreditam que da terra vai fazer brotar algo muito valioso, onde seu nome será exposto e reverenciado? Ou você acredita que isso é uma apostasia? Vamos conversar? Deixe seu comentário aí. Você pode fazer como os demais irmãos,
envie a sua pergunta, envie o seu vídeo e aqui nós vamos confeccionar um vídeo falando de Bíblia.